Bom dia a todas, mais uma vez. Vamos agradecer a Deus mais esse dia de vida, todo mundo aqui alegre, descontraído, e vamos fazer esse agradecimento com a oração que o Mestre Jesus nos ensinou. E quando a gente orar, mentalizando Jesus e pedindo melhor para todos nós, agradecendo em primeiro lugar e pedindo melhor para a nossa mente, para a gente ter sabedoria, para a gente saber viver, para a gente entender o caminho, descobrir o caminho nos desafios da vida, para a gente ter força para trilhar o caminho, para a gente ter esclarecimento, para a gente aprender o que a vida quer nos ensinar em cada desafio que ela nos apresenta. E isso para nós e para nossos familiares também, para os nossos filhos, para as pessoas em casa, para todos aqueles que se relacionam com a gente gente seja fator de soma, que a gente consiga transmitir o nosso melhor, multiplicar os nossos talentos. E assim, nessa maneira de pensar, pensando em Deus, pensando em Jesus, vamos elevar o nosso pensamento, abrindo a nossa reunião com a oração que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás no espaço, santificado seja o vosso nome, que venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no espaço. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Viva Deus, viva Jesus. Então, meninas, vamos lá, vamos continuar desenvolvendo aquele tema sobre o desafio de nós educarmos os nossos filhos. Alguém ainda não acredita na importância do exemplo? Quem é que não acredita que o nosso exemplo influencia nossos filhos? Alguém ainda não acredita? Mas todo mundo está entendendo, todo mundo já acredita que o que nós fazemos, a nossa maneira de agir, ela influencia mais os nossos filhos do que a nossa palavra. Mais vale a maneira da gente agir do que o que a gente diz, não é? Os nossos filhos nos observam e eles vão ser muito influenciados pela nossa atitude. Agora vamos pensar uma situação. A gratidão atrai coisa boa ou coisa ruim? A nossa gratidão a Deus, quando a gente agradece a Deus, tudo que a vida nos proporciona, será que isso atrai coisa boa ou coisa ruim? Atrai coisa boa, não é isso? A gratidão atrai coisa boa. E quando a gente reclama da vida, quando a gente blasfema, porque reclamar da vida é uma blasfêmia. Quando a gente reclama da vida, a gente atrai coisa boa ou coisa ruim? Coisa ruim. Olha só, são vocês que estão chegando a essa conclusão, que quando a gente reclama da vida, a gente atrai coisa ruim. Agora vamos fazer
vamos raciocinar como isso influencia nossos filhos. Percebam, se os meus filhos me veem sempre forte, agradecendo a Deus, vivendo a vida com alegria, trabalhando com amor, com um sorriso no rosto e dizendo para eles, hoje eu tive um percalço, hoje eu tive um problema, mas isso passa. Se eu encaro a vida e ajo dessa maneira, sempre agradecendo a Deus, apesar das dificuldades, sempre vivendo com alegria, trabalhando com amor, ajudando o meu próximo, o que eu posso estar ensinando ao meu filho? Coisas boas. O que eu posso estar ensinando? Será que eu estou ensinando ele que a vida é boa, que a vida vale a pena? Ou o contrário? O que vocês acham? Se a minha atitude é de encarar a vida com alegria, com amor, aproveitar a nossa passagem aqui na Terra para aprender. A gente está dando exemplo? A gente vai influenciar eles para o bem ou para o mal? Vocês entenderam? Olha só a importância da nossa conduta. Agora vamos pensar no contrário. Vocês mesmo vão chegar à conclusão. Se eu sou uma pessoa que está sempre reclamando da vida, estou sempre, ai meu Deus, como eu sofro, a vida me castiga, a vida é um tormento, ah meu Deus, e a vida é ruim, como eu sofro. O que eu posso estar ensinando para meus filhos? Se eu vivo reclamando da vida, o que eu posso estar ensinando para meus filhos que a vida é boa, a vida é ruim? Vocês entenderam? Se eu estou sempre reclamando da vida, eu posso estar ensinando ao meu filho que a vida não vale a pena. Sem querer. A gente não ensina essas coisas conscientemente, mas por meio da minha conduta, meus filhos vão ver e vão aprender. A vida não presta. Se eu vivo reclamando da vida, se eu vivo reclamando da realidade, meus filhos podem aprender o quê? A vida não vale a pena, a vida não presta. Se a realidade da vida é ruim, o que meu filho vai querer fazer? Vai querer fugir? Como é que faz para fugir da realidade? Hein, gente? Como é que, se a realidade da vida é ruim, suicídio? E se não chegar a esse extremo, se a realidade da vida é ruim, se eu estou aprendendo, meus pais estão me ensinando que a realidade da vida é ruim, o que a criança, o que o jovem vai querer fazer? Vai querer viver a realidade ou fugir da realidade? Droga, olha só, se a vida é ruim, se a realidade da vida é ruim, olha só, se eu ensino o meu filho, por meio da minha reclamação da vida, que a realidade da vida é ruim, eles podem querer o quê? A vida não presta. Como é que eu faço para fugir da vida? Quais são os meios de fuga da vida que tem disponíveis? Como é que eu posso fugir dessa coisa? Eles vão querer viver a realidade? Percebam. Lembra, quando a gente agradece, atrai coisa boa.
E quando a gente reclama, atrai coisa ruim. E quando a gente reclama no nosso lar, estão vendo as consequências dos nossos atos? Se eu, na minha casa, na minha conduta, eu transmito a alegria de viver para os meus filhos, eles vão aprender comigo que a vida é um barato, que a vida é show. Agora, se a minha conduta é sempre de reclamar, sempre cabeça baixa, ai meu Deus, como eu sofro, eles vão, a vida é, nossa senhora, a vida é um inferno. Como é que eu faço para fugir disso? O que é que eu posso fazer para fugir da vida? Beber, usar. Como eu faço para fugir? Vocês estão chegando à conclusão. Quando eu agradeço a Deus, eu estou convidando Deus para entrar na minha casa, ou estou repelindo, estou expulsando Deus? Quando eu agradeço a Deus, Deus, muito obrigado, eu estou convidando ou expulsando? E quando eu reclamo, eu estou expulsando Deus. E quem é que entra no lugar? Opa, não fica vazia, sua casa não fica vazia. Se você expulsa Deus, outro entra, hein? Vocês estão percebendo o perigo da reclamação? O perigo da conduta. Ah, mas como eu sou um coitado, como eu sofro. Isso é perigoso. É perigoso. Eu influencio as pessoas ao meu redor. Olha só, uma das senhoras, qualquer uma que resolve abrir um negócio, abrir uma loja de vender comida, uma lanchonete, seja lá o que for, abrir uma loja, tá? Uma lanchonete. Aí a senhora está precisando de uma ajudante. Aí vem uma ajudante que se candidata ao emprego para lhe ajudar, para trabalhar com a senhora. Tá? Aí aquela ajudante, ai, não sei o quê, eu sou uma pessoa muito derrubada, eu sofro muito, a minha vida é um sofrimento. E vem outra pessoa, opa, como é que eu posso ajudar? Como é que a gente faz aqui? Como é que melhora? Como é que atende bem o cliente? Qual das duas a senhora vai contratar? A esperta, boa, que trabalha com alegria, trabalha com amor. Aí, aquela que vive reclamando, percebam, ela vai falar, ai, a vida é tão ruim comigo, ninguém me dá um emprego. Por que será? Vocês entenderam? E outra, ela tem essa tese de que ela sofre, que o mundo é injusto com ela. E ela, sem querer, ela vai emitir um comportamento derrotado, que é para provar para todo mundo que o mundo é injusto com ela. Vocês entenderam? A gente precisa elevar a nossa vibração mental. Toda hora que a gente perceber que está caindo na armadilha de se achar um pobre coitado, oração. Deus, Pai, me socorre, porque todos nós estamos sujeitos a isso. Todos nós. Tem hora que a vida nos dá desafios e a nossa tendência é deixar a nossa vibração mental cair. Nesse momento, mais importante é que a gente tem que entender que essa situação é muito perigosa. É uma situação perigosa. E nesse momento, orar com todo amor, com toda fé. Meu bom Deus, me socorre, não me deixa cair.
Eu preciso subir. Eu tenho os meus filhos. Eu preciso dar o bom exemplo. Porque a nossa responsabilidade vai continuar. Amanhã eu desencarno, mas os meus filhos estão na Terra. E eles vão ser e vão agir muito em função daquilo que eu ensinei para eles. Não com um gogó, não com um palavrório, mas com a nossa atitude. Entenderam? Então, pessoal, vem a pergunta: mas eu dou o bom exemplo para os meus filhos. Eu dou o bom exemplo, procuro dar o exemplo. Mas tem filho que segue o bom exemplo e tem outro filho que não segue. E aí? Ora, o bom exemplo que a gente dá é amor também. Sementes de amor são perdidas? Nunca. Toda semente de amor vai dar fruto. A questão é quando. Né? Jesus ensinou isso por meio de uma parábola, a parábola do semeador, onde a gente semeia, a semente cai em terra seca, outra cai na terra fértil, outra é mais fértil ainda, que dá 10 por 1, outra dá 100 por 1. Então, quando a gente dá o bom exemplo, nós estamos semeando. Nós estamos semeando para os nossos filhos, para as pessoas ao nosso redor, nós estamos dando um bom exemplo, nós estamos semeando amor. Só que essa semente, ela não germina igual para todo mundo. Tem pessoas que ela germina rápido, para outros germina mais devagar. Mas o importante é que a gente saiba que toda semente de amor que a gente planta vai germinar. Mas eu não estou vendo mudança no meu filho, apesar de eu dar o bom exemplo. Tenha confiança, em outra reencarnação vai dar certo. Aquela semente que você plantou no coração do seu filho, ela é indestrutível. O bom exemplo foi observado. O seu filho observou seu bom exemplo. Se não está dando resultado agora, pode ter a certeza que no futuro vai dar, ainda que seja em outra reencarnação, mas vai dar, porque essa semente é indestrutível. Em outra reencarnação, ele vai seguir o seu exemplo. Porque cada um de nós é um terreno com maior ou menor fertilidade, mas todos seremos terrenos férteis. Todos nós. Vamos chegar lá. E a gente deve continuar amando a pessoa que nos decepciona. Mas eu estou desapontado com meu filho, com meu marido, com minha mulher. A gente deve continuar amando a pessoa. Olha só o exemplo que nos deu Jesus. Jesus é o nosso exemplo para tudo. Jesus veio nos dar o exemplo. Olha só. Na hora que os soldados vieram prender Jesus, na hora do perigo, os 12 discípulos, na hora perigosa,
Os 12 discípulos estavam com ele. O que vocês acham? Na hora que a cruz começou a aparecer, o que Pedro falou, gente? Senhor, estarei contigo. Se eles vierem aqui, eu estarei contigo. O que Jesus falou? Ó, Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Na hora do perigo, onde é que estava Pedro? Vem cá, você conhece esse tal de Jesus? Não, nem sei quem é. Na hora do perigo, Jesus ficou sozinho. Olha só. E Pedro era qualquer um? Gente, Pedro era a reencarnação de Abraão. Qualquer um? Espírito de alta envergadura. E olha que ele sentiu medo. Você conhece Jesus, sim. Você é da turma dele. Não, de jeito nenhum. 3 vezes. Na 3ª vez o galo cantou. Vocês acham que Jesus ficou feliz com a atitude do Pedro ou ficou desapontado? Ficou desapontado. E olha o que Jesus fez. Jesus dirigiu a Pedro um olhar. Basta um olhar. Um olhar. Um olhar de amor. Jesus olhou para Pedro com um olhar amoroso. E Pedro caiu no choro, lamentando a própria fraqueza. A própria fraqueza dele. Ou seja, olha o exemplo que Jesus nos deu. O discípulo desapontou ele virou as costas para o discípulo, continuou amando. Porque Jesus sabe que nós somos limitados. Gente, Jesus veio nos dar o exemplo. Quando a pessoa me desaponta, eu tenho direito de cancelar ela? Não, gente, não é assim. A pessoa me desaponta, eu cancelo. Entendam que ela é uma pessoa que erra tanto quanto nós. E os nossos filhos não é diferente. Meu filho me desaponta, continua amando ele. Pô, olha Pedro negou 3 vezes Jesus, e Jesus continuou amando o discípulo. Então, o bom exemplo sempre tem que estar dado. E a vida, a gente tem que olhar a vida com gratidão. Sempre procurar olhar a vida com gratidão. Eu vou contar uma história. Era uma vez um casal, esse casal teve um filho. E esse filho era muito amado. E o casal tinha sempre a presença da avó, que a avó era uma pessoa muito boa também. E ela sempre dava para o neto muito amor também. Um belo dia, houve um acidente de carro. Um acidente trágico. E por conta desse acidente de carro, pai e mãe desencarnaram. E a criança ficou órfã. E a criança terminou ficando com a avó. E a avó passou a criar o neto com todo amor. Ela já tinha uma certa idade.
quando ela recebeu aquela criança para criar. Mas ela fez de tudo que podia. Ela tinha recursos muito limitados, ela não era, estava longe de ser rica. Apesar de aposentada, ela teve que voltar a trabalhar, porque a criação de um filho sempre demanda recursos, né? E quando o filho já tinha a sua maturidade, a avózinha desencarnou. Foi para o mundo espiritual. E o garoto, que já era um homem nessa época, ele amava tanto a avó que eu vou pessoalmente recolher os móveis da casa da vovó para doar para a caridade. Ele foi pessoalmente lá. Ele já era um homem, já tinha sua profissão, já trabalhava, e ele foi lá. E quando ele foi vendo as coisas da avó, ele foi ficando emocionado, né? Porque aquela avózinha que cuidou dele, depois que os dois pais morreram num acidente de carro. Aí ele foi colocando as coisas no caminhão para doação, e ele descobriu dentro de um armário um vaso de porcelana. Nesse vaso de porcelana, ele descobriu vários papeizinhos que tinha alguma coisa escrita, e estava tudo dentro desse vaso de porcelana. Aí ele teve a curiosidade de abrir e começar a ler. Aí ele abriu o primeiro papelzinho. Aí ele descobriu que a vovó, ela escrevia um agradecimento a Deus por tudo aquilo que acontecia de bom. Aí o primeiro papel: meu Deus, muito obrigado. O Senhor me ajudou naquela entrevista de emprego. Graças a Deus, eu consegui o meu trabalho. E ela escrevia no papel, dobrava e botava no vaso. Aí daqui a pouco, outro papel, ele pegou, cheio de papel. Pegou outro papel. Oh, meu bom Deus, obrigado, porque finalmente o técnico conseguiu consertar a máquina de lavar. Outro papel. Meu Deus, muito obrigado. Finalmente acabou a falta d'água. E já temos água de novo aqui em casa. E ela agradecia por tudo. Obrigado, meu bom Deus. Hoje eu consegui comprar feijão, que meu neto gosta tanto. Aí ele foi tirando e ficando emocionado. Mas teve um que ele caiu e desabou a chorar. Nesse papel ele leu: meu Deus, hoje eu estou sentindo uma dor muito profunda. Hoje a vida levou meu filho e a esposa dele. Hoje eu perdi meu filho. Mas Deus, o Senhor é tão bom, que me deu de presente o meu neto, que eu vou passar a criar de hoje em diante. É muito importante que a gente tenha uma postura positiva perante a vida, postura de gratidão, postura de alegria. A gente tem que ver a vida com alegria, com garra. É uma oportunidade que nós estamos tendo. Imagina só, você tem a chance de ir para uma terra
muito boa, uma terra de oportunidade, de grande alegria. Mas para você ir para essa terra, você tem que conseguir comprar uma passagem, porque só chega nessa terra de navio. Aí, você vai lá para comprar a passagem. Quando você chega lá, o que acontece? O homem do guichê fala: olha, você quer ir para a terra prometida? Só que tem um problema, não tem mais passagem, acabou a passagem. Você, ai, cara, ai meu Deus, e agora? Eu queria tanto ir para essa terra maravilhosa, só que não tem mais passagem. Meu senhor, por favor, verifica aí se não tem uma última passagem. Aí ele olha lá e fala: olha, achei uma passagem sim. Só que é no porão do navio. Tem problema? Você topa ir no porão do navio? O pior lugar do navio. Aí ele falou: claro que eu topo. Me dá essa passagem no porão do navio. E aí ele vai. Ele está no porão do navio. Mas ele está alegre e feliz. Por quê? Porque ele vai para a terra prometida. Gente, é assim que a gente tem que encarar a vida. Eu estou no porão do navio, mas eu estou no navio. E estou indo para a terra prometida. Eu tive oportunidade. Eu consegui uma passagem, estou no navio. Somos nós que estamos reencarnados aqui nesse momento da Terra. Trabalhadores da última hora. Nós somos os trabalhadores da última hora. A nossa oportunidade de ouro, gente. A gente tem que agarrar essa oportunidade com alegria, com amor. E fazer o nosso melhor. Isso é sério. A reclamação atrai coisa ruim mesmo. Não é só achismo. Entenderam? Então, sempre a atitude positiva perante a vida. Isso é importante. Né? Por mais que estejamos no porão, tem que encarar a vida com alegria. Então, mudando um pouco de assunto, voltando a falar sobre técnicas de como a gente deve lidar com criança. Agora eu vou falar de criança pequena. Criança pequena tem umas questõezinhas que a gente precisa entender. Eu queria, por favor, que vocês me obedecessem agora no que eu vou pedir, tá? Obedeçam o que eu vou pedir. Eu quero que vocês não olhem para esse armário. Não olhem para o armário. Quem não olhou para o armário? Levanta a mão. Todo mundo, ó, duas pessoas não olharam para o armário. Repare, o que eu falei? Não olhe para o armário. A maioria olhou. Não pensem em elefante. Já pensou, tá vendo? Quem é que não pensou em elefante aqui? A primeira coisa que a gente faz é... Nós somos adultos. Nós somos adultos e temos dificuldade de entender essa palavra não. Nós somos adultos e temos dificuldade. Imagina uma criança. Para a criança pequena, a gente tem que falar positivo.
Se eu falo para ela tá num lugar perigoso. Olha só, a criança está num lugar perigoso, está em cima do muro. Se eu falo, não se mexe, o que ela vai fazer? Ela vai se mexer. Vocês entenderam? Se eu estou vendo perigo, em vez de falar não se mexa, eu tenho que falar fica parada. Fica parada. A palavra não complica. Então a gente tem que falar uma coisa afirmativa. Assim. Em vez de falar não se mexa, que é perigoso, fala, fique parada. Isso exige um treinamento. Vocês entenderam por quê? Quando eu falei não pense em elefante, todo mundo pensou. Quando eu chego para uma criança pequena, crianças pequenas têm muita dificuldade de entender isso. E às vezes a mãe acha que ela está desobedecendo. Meu filho não obedece. Não mexe nisso. Não mexe nessa caneta. O que a criança vai fazer? Ela vai mexer. Porque ela não entende a palavra não. Em vez de falar não mexe na caneta, eu falo se afasta da caneta. Olha a diferença. Se afasta da caneta. Fica longe da caneta. A gente ensina, dá o exemplo, dá o nosso melhor, mas tem um momento, principalmente na adolescência, quando os filhos entram na adolescência, começa a mudar um pouco o cenário e a gente precisa vigiar as companhias dos nossos filhos. Olha só, isso é muito importante. Porque chega um momento na adolescência, nossa obrigação muda um pouco, a gente tem que começar a vigiar com quem nossos filhos andam. Por quê? Por melhor que seja a formação que a gente dá para eles, se eles estiverem em má companhia, a chance deles se perderem é grande. Então chega um momento que a gente tem que sair da nossa zona de conforto e ver com quem eles estão. Com quem eles estão. E a gente precisa ter muita vigilância com relação a isso. Porque por melhor que seja a nossa formação, a nossa semente nunca será perdida. O semente de amor que eu dei vai sempre frutificar, só que se eles estiverem em contato com a companhia inadequada, pode ser que eles percam a oportunidade de frutificar nesta encarnação. Vocês entenderam? Então o perigo é de perder essa oportunidade. Então, uma boa técnica é a gente ensinar aos nossos filhos um princípio muito simples. Você quer encontrar uma joia? Procure na joalheria e não no lixão. Por joalheria, cada um entende o que quiser, mas se você quer encontrar uma pessoa que preste, se eu quero encontrar uma joia de valor, eu preciso ir na joalheria. Então, onde o teu filho vai, onde o meu filho vai procurar? A gente tem que ensinar os nossos filhos a encontrar seus amores. Tem até a escolher seus amores. Tem uma música do Seu Jorge que fala sobre isso. Ensinar seus filhos a escolher seus amores. Porque você não vai encontrar algo que preste num lugar que não presta. Você vai para um lugar que não presta, entendeu? Chegar assim, olha filho, você quer encontrar uma pessoa que tenha valor, procure num lugar que presta.
Cuidado com o lugar onde você vai frequentar. Cuidado com as amizades que você tem. Se você se valoriza, se você quer encontrar uma joia, procure um lugar onde tenha joias. O conselho da Ana, né? Procure um grupo onde você seja o pior. Muito bom, muito inteligente a orientação dela. Tem uma variante que é assim: junte-se aos bons e serás um deles. Junte-se ao ouro e serás um diamante. Agora, se você se juntar aos vermes, o que você vai ser? Cada um escolhe o caminho. Nosso dever é orientar, dar um bom exemplo e orientar. Junte-se aos bons e serás um deles. Procure uma joia, quer uma joia? Procure na joalheria. Não vai procurar na lixeira, você não vai encontrar uma joia. Cada um de nós, cada pessoa tem uma necessidade a cada momento. E essa necessidade, muitas vezes, ela é muito sutil, muito oculta, até porque, às vezes, são situações da intimidade da pessoa. E o coração amoroso e um olhar atento, ele vai conseguir identificar muitas vezes, mesmo que ele não comente, mesmo que ele não traga à tona a situação que envolve a outra pessoa, mas ele conseguirá sim perceber a necessidade daquela pessoa. Muitas vezes uma pessoa, a necessidade dela é atenção, muitas vezes a necessidade é um apoio educativo, um apoio moral. Muitas vezes precisa ajudar a levantar o ânimo daquela pessoa naquele momento. Então, se nós observarmos as necessidades das pessoas com quem nós convivemos, com quem nós nos relacionamos, aí nós podemos não só auxiliar a necessidade da pessoa, como nós podemos também encontrar nessa mesma pessoa as joias raras que estão sendo faladas nesse momento, nessa aula. Todos nós somos portadores de joias raras, que estão muitas vezes ocultas em nós. E esses olhares atentos também percebem que às vezes aquela pessoa precisa ter uma oportunidade de expor aquela riqueza interior que está adormecida. E é importante observar as necessidades dos nossos familiares, porque são eles as pessoas mais importantes da nossa vida, porque Deus colocou junto a nós. Observar as suas necessidades de maneira que a gente possa contribuir de alguma forma. E tudo que foge da nossa capacidade, nós vamos pedir a Deus, a Jesus, ao anjo de guarda protetor daquela pessoa, que possa auxiliar esse momento que a pessoa está vivendo. E é importante que façamos isso também com humildade e também com discrição. Não precisamos levar a público aquilo que nós sentimos, aquilo que nós alcançamos. Mas é importante que aquela pessoa saiba que ela não está sozinha, que a partir daquele momento ela tem mais alguém de coração aberto para auxiliar nos seus momentos. Muitas vezes são momentos que envolvem até situações familiares, mas fica contido às vezes, preso às vezes, retido às vezes no coração de uma mãe em sofrimento, de um pai em dúvida, sem saber como resolver aquela situação. Então, observar as necessidades. E também nossos filhos, como eles estão no processo de desenvolvimento, as suas necessidades vão
mudando a cada tempo. É bom ficar atento, principalmente no comportamento dos nossos filhos. Ele não tinha esse comportamento, por que ele está tendo esse comportamento? Qual a necessidade dele? Ficar muito atento com as necessidades dos nossos filhos, né? E também dos companheiros, das companheiras e das pessoas que estão junto a nós. Essa é a palavra do dia. Bom dia para todos. Eu peço licença para primeiro fazer uma oração cantada e depois a gente faz a prece de Pai Nosso. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair nas nossas valeu, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom.